Meu filho está crescendo. Essa é a conversa que a gente vai ter aqui hoje. Uma conversa para pais, de pai para pais, né? De pessoa que está muito próximo de você. Se você já está nos acompanhando há muito tempo, você já ficou muito próximo. E se você ainda não é próximo, segue a gente, vai lá. Falta tão pouco para a gente alcançar 1000 seguidores, né? Isso muda a nossa perspectiva dentro do YouTube, né? A gente consegue ser visto por mais gente. E se você acha que que esse conteúdo merece chegar a mais gente, vai lá, divulga. A gente vai falar sobre uma fase importante. A gente está saindo de uma outra fase do autismo. Nós estamos entrando na pré-adolescência. Pois é, seu filho, nossos filhos estão crescendo. E agora, o que muda no autismo? Muita coisa muda, né? Talvez sob a perspectiva de acesso à saúde, a trabalho, outras situações aparecem em nossa mente e não somente a parte clínica. Então vamos lá conversar. Desculpa, esse é o canal Meu Mundo Autista, esse é o Alexandre Soledade, muito obrigado por você estar aí. Gente, tô no corre-corre, tô na fase final, era para ter defendido já o mestrado e ainda não saiu. A data precisou mudar a data e a gente está no corre-corre publicando. E aí, nesse inteirinho, eu já publiquei fiz mais um capítulo de livro e logo vai estar disponível para vocês aí, para vocês terem acesso, né? E na contrapartida tem livro, né? Tem 2 livros por aí, né? Efeito Adverso e também Barreiras de Emprego. Vale a pena a gente conversar depois sobre esses assuntos, mas vamos lá. Gente, o autismo, em um determinado momento que chega na nossa vida, seja quando o médico ou o profissional da psicologia chega para você e fala o seguinte: olha, seu filho é autista. Esse foi o primeiro impacto que teve, e a gente fala que um vácuo aconteceu, um buraco negro te sugou para aquele momento e você, por vezes, não ouviu mais nada a partir daquele momento, voltando a só refletir o que aconteceu mais tarde. Isso, talvez, numa mãe que já percebeu, olhar que seu filho tinha algo de diferente, não de anormal, mas de diferente dos outros. Essa mãe, de repente, sabia que tinha alguma coisa diferente, mas eu vou amar meu filho mesmo assim. E essa é a perspectiva, e essa criança começa a receber todos os estímulos, atenção maior, inclusive, que os outros irmãos, se tem irmãos, às vezes não tem irmãos, e muito maior, às vezes, que o próprio cônjuge. Então, quer dizer, a família passa a girar em torno daquela criança e que recebe o diagnóstico. Quando eu falo criança, a gente não está esquecendo que existe o autista adolescente, o autista adulto envelhecido, né, o autista velho, sênior, né? Existem pessoas que estão em todas as fases da sua vida sendo autista, não tendo autismo, sendo autista, mas se fala muito pouco. Por isso que a gente está tentando avançar devagar. Você já sabe que seu filho é autista, mas agora já se passaram, sei lá, 2, 3 anos, 4 anos de diagnóstico, você precisa entender que seu filho está crescendo. O anjo azul, ele já tem uma outra característica. Aí quando eu falo anjo azul, desculpa, tá, gente, porque muitas vezes, para poder a gente, sei lá, se resguardar e se proteger, a gente cria uma imagem angelical, uma imagem pura, que é essa criança que veio para nós. Ela é autista porque houve uma missão, uma situação divina e que essa criança é pura. Isso é a gente tentando se conformar. Porque na verdade a gente sabe toda a dificuldade que é educar uma criança que tem uma condição educacional ou de viver um tanto diferenciada. Algumas nem tanto, até se parecem muito com crianças típicas, né? Porque estão muito próximo do nível 1, mas aqueles que são nível 3, ou o que chamamos ainda de autismo severo, não porque o severo desmereça o leve, de leve não tem nada, a gente percebe que realmente quanto mais eles vão crescendo, vão ganhando força e vão ganhando estrutura, vão ganhando em capacidade de dizer não e rejeitar muitas vezes, inclusive o processo terapêutico. Quando a gente fala de terapia, você pode ver que as terapias elas são seletivas. Elas tentam atuar na melhor época, segundo, né, as pesquisas, por isso que eles chamam de podas neurais, antes das podas neurais mais maiores podas neurais. Então, essas mudanças de comportamento que são previstas dentro das terapias, eles preconizam que aconteça antes, para que essa criança possa, de repente, nesses ajustes que o cérebro vai fazendo ao longo da vida, possa aceitar essas mudanças, né? E, inclusive, ajustes na própria personalidade vão acontecer nessa fase precoce. Não quer dizer que na fase juvenil, na fase adulta, alguém não aprenda. Mas, como eu disse, à medida que eles crescem,
outras situações se apresentam. E aí existem outras que a gente precisa conversar. Porque meu filho está crescendo. Então seu filho está crescendo, sua filha está crescendo. Então antes, quando ele só tinha 2, 3 anos, 4, você segurava pela mão, que você de repente até comprou uma correntinha para colocar nas costas, uma mochila, para levar ele para cá, e você segurava e você não saía para canto nenhum, porque ela depende muito de você. E à medida que ele ou ela vai crescendo, eles também vão entrando no jogo. Que jogo? Você acredita mesmo que uma pessoa adolescente autista, por ser autista, ela não sabe fazer um jogo que de repente, para conquistar aquilo que ela quer? Crianças normotípicas e também atípicas, elas desenvolvem a personalidade dela por volta dos 6, 7 anos, mas a personalidade continua sofrendo alterações e mudanças conforme o que ele vive e conforme o ambiente e conforme tudo que está em torno dele, inclusive o cultural, o histórico e outras situações. Esse é o princípio básico da subjetividade. Então a subjetividade acredita que não é simplesmente porque ele é autista que ele é assim, ou que porque o social poderia mudar ele, as habilidades que ele vai aprender em relacionar com as pessoas. Não, existem outras situações que aí tem um pesquisador chamado Deleuze que fala que existe um rizoma, não necessariamente ficar procurando a razão das coisas, mas muito do que acontece com essa pessoa está no entorno dela, inclusive em você, pai e mãe. Se a gente cria uma identidade permissível, em que uma criança, típica ou não, ela não recebe correções ou não, assim por diante. Aliás, tem pai que tem dificuldade de falar não para uma criança autista, mas manda para terapia ABA, para o ABA ensinar o que é não. É assim, meio irônico, tive que fazer essa pausa porque às vezes a gente valida que na terapia diga o não para que ele possa ter o comportamento que a gente deseja, mas temos dificuldade em falar não porque ele não pode receber não porque é autista. É meio contraditório. E essa quantidade de falta de apoio, apoio substancial, para dizer para ele ou para ela que aquilo ali não pode, que não deve, que eu não vou concordar com você na fase da infância, vai ter uma consequência, ou provavelmente vai ter uma consequência forte na fase adolescente adulta. Nós vamos estar criando uma criança que muitos autores já até chamaram de o reizinho da casa. Então, mas Alexandre, mas é tão terrível assim? É se você encarar o autismo na fase infantil como uma peça de cristal. É preciso que pais e mães se absorvam dessa ideia de que é tão importante para essa criança que está em formação que você tenha um posicionamento, às vezes contundente, em dizer sim ou não, ou deixar claro o que você quer. E não criar esse ambiente onde existe um anjo que bate asa, que veio do céu para te ajudar. Não é assim que você vai ajudar o seu filho, a sua filha. Ele está crescendo. Por exemplo, a menina com 12 anos, 11 anos, ela já está previamente assim credenciada a ter a primeira menstruação. Você já pensou nessa possibilidade da sua filha? Aí eu vejo pais falando, vamos fazer interferência, vamos interferir para que ela não tenha filhos. Opa, peraí. Você sabe qual é o impacto de não ter a menstruação para uma menina? Porque ela é... mas se ela estiver na rua, ela pode sofrer alguma situação, ela engravidar. E onde você vai estar nesse momento? Então a gente precisa parar de achar que vamos ter o poder de fazer intervenções na vida dessa pessoa o tempo todo. Até mesmo porque, mas Alexandre, mas o meu filho, quando ele estiver com 13, 14 anos, ele vai estar com 1,80 m, ele vai estar forte, eu não vou suportar. Mas se a educação foi construída lá atrás, sua, não necessariamente terapêutica, sua também, se você de repente teve forte influência sobre ele, para que ele tenha respeito, não medo, mas respeito, porque ele entender que você é mãe, que você é pai dele, que você é muito mais que amigo dele, e que ele aprendeu a receber as frustrações. A gente, quando fala de frustração, realmente é complicado, porque por vezes a grande dificuldade da criança autista não tem a ver com o autismo, mas por pais não terem ensinado essa criança a lidar com frustração. Talvez seja uma das situações que mais legais de você levar para a terapia, em especial para os psicólogos, para os terapeutas ocupacionais, é levar, já te ajudar como é que você ajuda seu filho a superar a frustração. Mas não é fazendo tudo o que ele ou ela quer.
Ou você acha que toda vez que uma criança autista não gosta de um determinado alimento é por causa de seletividade alimentar? Então, acreditar que é por causa do autismo ou da seletividade alimentar que ele não come algo, nem tudo a gente precisa rever. Sim, uma coisa importante, vamos fazer uma pausa aqui. Boa parte das situações alimentares vem do cheiro do alimento, muitas vezes inclusive do cheiro do alimento já na boca. A textura do alimento é alterada, o cheiro é alterado, às vezes o que é doce parece que tem gosto de amargo. Isso é para crianças e jovens e adultos que têm transtorno no processamento sensorial. Não necessariamente autista. Tem muita criança, adulto, que passaram a vida inteira tendo essa situação e não são autistas, porque tem um transtorno no processamento sensorial. É muito visto no autismo, mas não necessariamente é uma coisa de autista. Então quer dizer, quando seu filho, ele lá atrás, ele só come bolacha recheada, será que ao primeiro descontentamento você não enfiou bolacha recheada para ele? E aí a partir de agora eu só como bolacha recheada e choro e faço, e aí faz você confundir o que é birra, o que é mimo? Então a gente precisa entender, meu filho está crescendo. E Alexandre, falta aí, meu filho tem 8 anos. Gente, então você tem bastante tempo. Você tem bastante tempo para tentar alterar essa forma que talvez você esteja fazendo. E se você já está fazendo a coisa certa, dizendo às vezes não, falando para ele que às vezes espere, que você pode esperar um pouquinho também na fila. Ah, mas meu filho tem direito a preferencial na fila. Gente, ele ainda não demonstrou que ele está desregulado. Deixa ele ficar um pouquinho, até para que ele perceba que existem outras pessoas no mundo, habilidade social, outras pessoas no mundo que também precisam estar na frente dele na fila. Você faz isso? Então a gente, como pai, precisa crescer antes que os filhos cresçam. Isso é uma frase importante. Eu, como pai, preciso crescer antes que meus filhos cresçam, para que eu lá na frente, um pouco mais maduro, quando meus filhos chegarem na adolescência, eu já seja um pai um pouco mais seguro, maduro e, como eu diria assim, mais casca. Então, não quero dizer que o autismo se trata com um pouco mais de rispidez, porque eu escutei esses dias uma profissional dizendo que para autista faltou chinelo. Escutei também de um vereador, acho que no Acre, dizendo que se curava o autismo na peia. Não, não é. É a quantidade de criança que apanhou para poder se corrigir, não se corrigir. O chinelo não corrigiu absolutamente ninguém. Mas dizer que não pode ter postura, manter a posição firme, conversar, argumentar, educou muita gente a levar pessoas que tinham um comportamento muitas vezes difícil na infância a ter uma fase adulta muito tranquila. A gente precisa entender, gente, que o autista, dentro da pessoa autista, cresce uma pessoa típica. Ou seja, boa parte das situações que acontecem com o autista na adolescência e na fase adulta é porque dentro dele tem uma pessoa típica também crescendo. Não existe só o autista ali dentro, existe uma outra pessoa também. E essa pessoa precisa que você chegue maduro antes que ele chegue na adolescência. Tudo bem? Essa é uma conversa bem franca, né, gente? Se você gostou, vai lá, comenta. Vou adorar responder seu comentário. Até mais.